Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e que a paz do Senhor Jesus possa estar presente na vida de cada um de vocês e que as bênçãos do Senhor possam ser derramadas sobre a sua vida e também sobre a vida de sua família, em nome do Senhor Jesus. Olha só, o apóstolo Reginaldo Rolim, há alguns meses atrás, mais especificamente no dia 20 de junho deste ano de 2024, ele havia compartilhado uma forte profecia para o Brasil, onde ele afirma que ocorreria algo surpreendente sobre o mundo. E recentemente, esta profecia acabou se cumprindo. Eu quero que você deixe a sua opinião sobre isso aqui nos comentários, pois ela é muito importante. E além disso, vale ressaltar que estarei deixando o canal do Servo de Deus aqui na descrição, para que vocês vão lá e acompanhem, tudo bem? E além disso, eu também gostaria de te pedir que você compartilhasse este conteúdo com os seus contatos, para que eles também venham ser alertados e informados sobre este forte aviso que acabou se cumprindo. E além disso, eu gostaria também de te pedir que você deixasse o seu like neste vídeo, pois assim o YouTube poderá estar compartilhando este vídeo com mais pessoas para que esta mensagem também toque no coração de cada uma delas, tudo bem? Agora preste muita atenção nisso e fique com o vídeo. Eminente. E hoje eu venho falar assim claramente, porque vi tudo claro. Eu vi tudo claro, vim falar claramente. Oceano Pacífico, se não me salva a memória. Atlântico. Oceano Atlântico. Escreve aí o Diário do Profeta, no Alvo, Pastor Olavo, Verbo de Deus, Redação do Céu. Tantos canais lindos e maravilhosos que publicam e que vê o cumprimento desta live, as coisas que acontecem e posta no seu canal. Eu quero dizer muito obrigado, que Jesus abençoe você, Diário do Profeta. Oceano Atlântico. Existe um perigo iminente, muito forte, muito grande, sobre o Oceano Atlântico, uma mudança muito radical. Sabe que há décadas e décadas não houve uma mudança radical dessa no Oceano Atlântico. Décadas e décadas não houve uma mudança radical dessa no Oceano Atlântico. É uma fúria desproporcional, uma fúria desproporcional. Coisas irão acontecer no Oceano Atlântico que poderá ir para outros tipos de oceano, Índico e Pacífico, mas é o Oceano Atlântico, poderá ir para o Oceano Índico e Índico e Pacífico, sei lá, mas é o Oceano Atlântico. Vocês pensam que não tem nada a ver? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver com as praias nos seus calçadões dos seus estados da Federação Brasileira. Então, o Oceano Atlântico, existe algo sobre o Oceano Atlântico muito forte, poderosíssimo e perigosíssimo. E Deus manda alertar a todos vocês. Muito forte, perigosíssimo sobre o Oceano Atlântico nas últimas décadas. É algo destruidor, é algo de grande proporção, é algo furioso. Algo furioso. Uma fúria muito grande. Podendo ser até mesmo destruidor. Sendo manchete anunciado pelos jornais internacional de credibilidade 500% e jornais nacional. Então, a primeira alerta hoje de visão que Deus me entregou foi sobre o Oceano Atlântico. Eu estou falando sobre ele, Oceano Atlântico. Vou tomar um suquinho aqui, maracujá. Você que não é inscrito no meu canal, me segue no canal Apóstolo Reginaldo Rolim. E aciona o sininho de notificações no YouTube, tá certo? Quando você se inscrever no meu canal Apóstolo Reginaldo Rolim, você vai acionar
o sininho das notificações. Vai acionar o sininho das notificações, tá? Então, você se inscreve no meu canal Apóstolo Reginaldo Rolim e aciona o sininho das notificações. Então, vamos lá. Não vou sair aqui do contexto, tá? Vamos continuar essa live. Você vai se inscrever no meu canal Apóstolo Reginaldo Rolim e acionar o sininho das notificações. Então, o Oceano Pacífico está me incomodando. Eu vejo fúria do mar, eu vejo o mar irritado, coisas que décadas e décadas não acontecem. Não vai mudar a trajetória dos mares. É o Oceano Atlântico, né? Oceano Atlântico, tá? Oceano Atlântico. Né? Oceano Atlântico de grandes proporções. Pode ter... Eu não sei como é o nome daquele negócio lá que roda. Não sei como é que se fala daquilo ali. De grandes proporções de destruidor. Mas é algo muito forte. É algo muito forte e eu quero que vocês tomem nota disso aí, que vocês gravem isso aí. Tá certo? Vocês tomem nota disso aí, que vocês gravem isso aí. Então, vamos lá. Todas as coisas colaboram e participam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Romanos 8, 28, sempre eu digo isso. Amós 3, 7, a palavra de Deus diz, certamente o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo de seus servos, os profetas. Segunda Crônicas 20, 20, a palavra de Deus diz que crede em Deus estarei seguro e crede nos seus profetas e prosperarei. Se eu venho aqui anunciar uma coisa que já aconteceu, eu não sou profeta de Deus, mas sempre eu venho anunciar aquilo que ainda vai acontecer. Eu vou repetir novamente aquilo que no começo dessa live eu disse, que a sua totalidade de todos os profetas ou videntes, né, pessoas que detêm algum dom espiritual sobre a face da terra, em outras crenças e religiões são evidentes, mas no meu que confesso o Senhor Jesus como Rei, Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e professo o livro que me segue e que me rege a Bíblia, é profeta, mas os outros segmentos podem ser evidentes e etc. Aquelas pessoas que têm um dom de evidência, de qualquer tipo de dom de evidência. Todos são falíveis. Tá? Só Jesus Cristo é infalível. Mas de todas os sonhos que Deus me deu, porque eu sou um homem que tem sonhos, todos os sonhos que Deus me deu, o que é? Todos os sonhos que Deus me deu. Tem uns recortes aí, que esses recortes são muito importantes porque prova a data que foi dito e a data que aconteceu, e essa live ela é composta de pessoas super inteligentes, católicos, evangélicos, espíritas, todos os cristãos que estão nessa live são pessoas super inteligentes. Alguns mares, alguns ventos fortes, mares e ventos fortes, pode tirar a paz de algumas cidades, assim como Rio de Janeiro, né, como Minas Gerais, como Santa Catarina. Deus está fazendo algo. Vocês são felizados de vocês terem coisas. Eu falo sobre o Oceano Atlântico de novo, Deus, que é isso aí? Eu vejo o nome Oceano Atlântico, é Atlântico. Um perigo iminente sobre o Oceano Atlântico, gente. Vamos clamar sobre o Oceano Atlântico, hein? O perigo iminente sobre o Oceano Atlântico. O perigo iminente sobre esse Oceano Atlântico que vai de hoje a 3 meses. Um perigo iminente sobre o Oceano Atlântico que vai de hoje a 3 meses. Acima. Um perigo iminente sobre o Oceano Atlântico que vai de hoje a 3 meses. Um perigo iminente sobre o Oceano Atlântico. Hoje é 20 de 6 de 2024. Hoje é 20 de 6 de 2024. Um perigo iminente sobre o Oceano Atlântico. A rápida subida do nível do mar nas últimas décadas, alertada essa semana em relatórios da ONU, pode ser vista em alguns lugares pelo Brasil. Hoje vamos falar sobre um tema que está literalmente batendo a nossa porta: o avanço do mar. Sim, o mar está invadindo nossas praias. E se não tomarmos cuidado, ele pode acabar levando nossa casa de praia junto. Mas calma, não é só sobre perder o lugar do churrasco de domingo que estamos falando. O aumento do nível do mar é uma questão séria que afeta milhões de pessoas ao redor do mundo. E precisamos entender o que está acontecendo para podermos agir. Imagine só, você está na sua praia favorita, curtindo o sol, quando de repente percebe que a faixa de areia está cada vez menor. Não é só impressão sua, é a realidade. Em lugares como a praia de Atalaia, em Sergipe, o mar já engoliu várias casas. E não é só lá. No Rio de Janeiro, a praia de Atafone também está na lista das áreas ameaçadas. A ONU já alertou que até 2050, o nível do mar pode subir até 20 centímetros em algumas regiões. Parece pouco, mas acredite, faz uma diferença enorme. Uma região em ruínas, pelo menos 14 quarteirões completamente tomados pelo mar nas últimas décadas. Mais de 500 casas e construções destruídas. A praia de Atafona, em São João da Barra, no litoral norte do Rio de Janeiro, aparece no relatório divulgado pela Organização das Nações Unidas. Agora, você deve estar se perguntando, mas por que isso está acontecendo? Bem, a resposta está no aquecimento global.
O aumento da temperatura da Terra está derretendo geleiras e aquecendo os oceanos, o que faz com que a água se expanda. É como quando você esquenta a água para o café e ela começa a transbordar. Só que nesse caso, o café é o nosso planeta. E não pense que isso é problema só para quem mora na praia. O avanço do mar afeta a todos nós. Bilhões de pessoas vivem em áreas costeiras e podem ser diretamente impactadas. Além disso, a erosão das praias pode destruir ecossistemas inteiros, como os manguezais, que são fundamentais para proteger o litoral. Mas nem tudo está perdido. Existem soluções e medidas que podemos adotar para mitigar esses efeitos. Em Balneário Camboriú, por exemplo, a faixa de areia foi alargada para enfrentar o avanço do mar. E em Santos, no litoral paulista, já se observou um aumento de 10 centímetros no nível do mar no século passado. Precisamos desenvolver tecnologias e metodologias para nos adaptarmos a essa nova realidade. Os efeitos do avanço do mar podem ser vistos na capital do estado, que também foi citada pela ONU. Até 2050, o nível do mar pode aumentar até 21 centímetros nas duas cidades. Aqui na Praia da Barra, por exemplo, vários pontos da orla já foram danificados em episódios recentes de ressaca marinha. É aí que você entra. Sim, você mesmo. Queremos saber o que você faria se estivesse no lugar dessas pessoas. Como você lidaria com o avanço do mar? Compartilhe suas ideias nos comentários e vamos juntos encontrar soluções para esse desafio global. Então, se você acha que o mar está só querendo dar um abraço apertado na costa, pense de novo. É hora de agir e proteger nosso planeta. E lembre-se, a próxima vez que você for à praia, aproveite cada grão de areia, porque eles podem estar com os dias contados. Até a próxima, pessoal. Marinha, as previsões foram feitas com base em dados da NASA. No sul do Oceano Pacífico, o nível do mar subiu 15 centímetros nos últimos 30 anos, acima da média mundial. Uma consequência do aquecimento da Terra, que acelera o derretimento de geleiras. A ONU, que é a Organização das Nações Unidas, cita diversas faixas litorâneas brasileiras propensas ao desaparecimento. Além de parte da orla aqui de Pernambuco e outros estados do Nordeste, a ONU recomenda atenção para Rio de Janeiro e cita a praia de Arafona, no município de São João da Barra, no norte fluminense, que seria um exemplo. Essa praia que você está vendo aí, tá? No norte fluminense, Rio de Janeiro, que é a praia citada pela ONU, a Organização das Nações Unidas, prédios inteiros, ruas inteiras, já desapareceram pelo avanço do mar. Olha, gente, é impressionante essas imagens, porque elas dão a clareza de que quando a maré sobe e as ondas violentas batem, e não precisa ser o ano todo, um dia atrás do outro, basta uma vez por ano. Porque quando a onda bate, ela fica no período de maré, agredindo. Olha só aqui, ó. Ó, aqui essa casa, ó, já não tem nem mais gente dentro, ó. Tá vendo? Aqui, ó, também, ó. Era uma base, inclusive um hotel aqui. Era um hotel. Aqui fica perto dos municípios de Campos, do estado do Rio de Janeiro, Macaé. Entendeu? Aqui faz parte do município de São João da Barra. Aqui, entrando para o mar, você tem a plataforma da Petrobras, a exploração em águas profundas do petróleo. Olha aí, olha a situação. O mar, quando avançou, já levou tudo e continua avançando. Aí você fala, isso aí é lá no Rio de Janeiro. A ONU diz, esse local aqui, ele vai sumir. Vai passar 1 ano, 2 anos, 20 anos, vai sumir. Eu tinha aqui, numa área pertinho daqui, quando vim para o Recife, no ano de 1981, tinha 2 terrenos aqui. 2 terrenos. E aí meu pai liga pra mim, né, eu tava aqui e falou, apareceu gente querendo comprar seus terrenos, que eram beira-mar. E eu disse, pai, vende. Vende. Ela disse, pai, fica com o dinheiro. Né? Os terrenos que eu vendi, eles hoje não existem mais. Não existem mais. Os terrenos que eu vendi. E a ONU diz que esse local aqui, ele vai desaparecer. A Organização das Nações Unidas. E há um risco do própria cidade maravilhosa, o Rio de Janeiro, que tem uma faixa de areia muito maior que nós aqui em Pernambuco, também sofra. Porque mesmo com uma faixa de areia ali em Copacabana, Ipanema, ampla faixa de areia, eles não construíram na beira-mar. Mesmo assim, quando tem ressaca, o mar consegue chegar na... Eu tô falando do Rio de Janeiro. Imagine você. Né? Rapaz, eu cheguei a conhecer esse prédio aqui, que era um hotel. Ó, cheguei a conhecer. Era um hotel. Na beira da praia, você imagina um hotel na beira da praia, e ele some, ele desaparece, ele vai pro Beleléu. Um absurdo, né? Vamos pra aqui. Deixa eu mostrar aqui umas imagens da última ressaca em Pau Amarelo Paulista. Paulista, olha aqui. Olha o mar como é que ele chega, ó. Aliás, é bom lembrar que essa área, ela já passou por uma engorda, viu, em Paulista. Passou por uma engorda e o mar levou a engorda. Essa casa, que é uma casa luxuosa, o muro daqui a pouco cai, ó. Já tá todo ele, ó. Eles botaram pedra. Isso aqui é Pau Amarelo Paulista, Pernambuco. A rua lá, ó.
que parte da rua já foi pro Beleléu, tá vendo? Parte da rua já foi pro Beleléu e o mar continua avançando. Fizeram um local para o pessoal fazer ginástica, um local para o pessoal se exercitar, e uma parte desse local o mar pegou, avançou e levou. O mar avançou e levou. Eu não vou nem mostrar aqui Olinda, porque Olinda, né, desde 70, vem tentando tomar providência para evitar o avanço do mar. E o mar continua avançando. Colocaram aquelas pedras, desde 1970. Olinda ali, no inicinho, tinha a beira-mar, tinha hotel beira-mar, tinha restaurante beira-mar, tudo foi sacrificado. Assim como na praia de Atafona. Eu acho até que a situação de Olinda é até mais grave que a Atafona, que eu mostrei aqui no Rio de Janeiro. Por quê? Aqui os hotéis caíram e ficaram os escombros. Olinda eles retiraram, porque eles sabiam que o mar ia derrubar. Né? Só para você ter uma ideia, você inclusive que é jovem, para você entender como é a força da natureza. Como é a força da natureza. A praia de Boa Viagem, nosso principal ponto turístico, também sofre com o avanço do mar. A Prefeitura do Recife já encomendou um estudo, é um novo estudo, para tentar fazer a engorda. Essas imagens aí é de uma ressaca à noite. E você observa que já tem uma proteção aqui, para lá para dentro tem outra proteção. E em alguns momentos, as ondas atingem os quiosques. Lava a avenida, os quiosques novos implantados. É uma coisa assim impressionante. Isso aqui é Boa Viagem, gente. Isso aqui é Boa Viagem. Ó, onde a água vai bater, ó. Aquela escadinha que o pessoal usa, porque quando a maré tá baixa, você vai lá embaixo, você toma um banho e tal, beleza. Inclusive essa área aí, ela tem já uma proteção natural, um dique natural. É uma área boa para se tomar banho. Ó o quiosque, ó o quiosque, ó. Quiosque novo, viu? Lembrando que são os quiosques que foram inaugurados. Teve alguns aí com o Geraldo Júlio e depois com o João Campos. Ó, batendo, ó. A água batendo. Eu tenho uma outra imagem de Boa Viagem, né? De dia, ó. Quando a maré subiu de dia, só para você ver como é que tá a situação. A prefeitura vai gastar cerca de 4 milhões de reais só no estudo, né, para se fazer um estudo, para se fazer alguma coisa. E agora eu saio aqui do Recife. Olha o quiosque, rapaz. É impressionante essa imagem, porque o quiosque quase que é lavado. Ó. As raízes aí da árvore na Avenida Boa Viagem, todas elas expostas e o mar batendo. A área de Candeias em Jaboatão já passou por uma engorda. E a prefeitura já está fazendo estudo para tentar rever essa engorda e retomar, talvez jogando areia lá para dentro, para evitar que o mar avance. São várias ruas já prejudicadas em Candeias, chegando quase lá em Barra de Jangada. São várias ruas já prejudicadas. Olha, você vê que tem um dique aqui, ó. Já tem um dique. Mas a água bate, mas rapaz, bate. Tem casas aqui que já foram derrubadas, viu, em Candeias, viu? Chegando ali em Barra de Jangada. Olha aqui, ó. Aí, ó. Já era, meu amigo. Muro de contenção aí, ó. Todo ele lavado. E o mar batendo. Já teve restaurante que teve que fechar, tá? Eu mostrei aqui pra vocês aqui a ressaca lá de Itamaracá, não foi? Eu falei aqui pra vocês. Itamaracá, coisa absurda também, porque algumas pousadas que funcionavam na beira da praia, algumas fecharam. Porque não havia nenhuma condição de se manter. Né? É uma realidade. Em Maragogi, Alagoas, Maragogi fica depois de São José da Coroa Grande, tá? Depois, se você quiser, eu mostro imagem também de São José da Coroa Grande, que eu vou voltar nesse assunto algumas vezes aqui ao longo da semana que vem. Então presta atenção aí, Maragogi. Tem casa luxuosa na beira da praia que já foi pro Beleléu. Por quê? Porque não fez casa fez, ó. Essa casa aí botou um muro de contenção. Aí a área de Barra Grande, viu? Vê como é que o mar bate, ó. A maré sobe e aí toma conta mesmo de uma maneira violenta. Eu fico até imaginando. Ó, isso aí é uma rua, viu? Do lado da casa. A água invadiu a rua. Eu fico imaginando a pessoa dentro da casa e ver a água batendo. Você vai ver ainda hoje. O aumento do nível do mar pode trazer grandes prejuízos para o litoral brasileiro, em específico, o litoral de São Paulo. O litoral paulista, conhecido por suas belas praias e intensa atividade econômica, está enfrentando uma séria ameaça ambiental que se intensifica ano após ano: o avanço do mar. Esse fenômeno, impulsionado pelo aumento do nível dos oceanos devido às mudanças climáticas, já está afetando a infraestrutura e a vida de milhões de brasileiros que residem na costa do estado de São Paulo. Um relatório da Organização das Nações Unidas, ONU, que trouxe à tona as consequências do aquecimento global para o Brasil e o mundo, acende um alerta vermelho sobre o que está por vir se medidas drásticas não forem adotadas.
Vamos lá, pessoal. Lá vem a ONU e seus relatórios e narrativas. O que vocês acham? Segundo o relatório, a elevação do nível do mar está ocorrendo a uma taxa sem precedentes nas últimas décadas, com consequências devastadoras para as regiões costeiras. O principal motivo é o aumento da temperatura global, que provoca o derretimento acelerado das calotas polares e geleiras, além da expansão térmica da água. O litoral do estado de São Paulo, que abrange cidades de grande importância econômica, como Santos, Guarujá, São Vicente, está no centro dessa crise. Especialistas indicam que, se nada for feito, os impactos serão irreversíveis. Agora queremos saber sua opinião. Você acha que estamos fazendo o suficiente para proteger nosso litoral das mudanças climáticas? Comente abaixo e participe dessa discussão tão importante. O relatório da ONU e o contexto global. O relatório da ONU é claro ao afirmar que o aumento do nível dos oceanos é uma das maiores ameaças globais da atualidade, com efeitos diretos em diversas regiões do mundo, especialmente em países que possuem grandes extensões costeiras. Esse fenômeno está sendo observado de maneira acelerada nos últimos 100 anos, principalmente após a Revolução Industrial, quando as emissões de gases de efeito estufa começaram a crescer significativamente. A ONU projeta que, até o final deste século, o nível do mar pode subir entre 60 e 110 centímetros, dependendo do ritmo de aquecimento global e das ações tomadas pelos governos para frear as emissões de carbono. No caso do Brasil, a situação é ainda mais preocupante, pois as cidades litorâneas são densamente povoadas e economicamente ativas. Além disso, a infraestrutura dessas regiões muitas vezes não foi projetada para lidar com o avanço do mar, o que pode resultar em danos catastróficos para a economia e a vida das pessoas. Os cientistas alertam que o aumento do nível dos oceanos está sendo agravado pela intensificação de fenômenos climáticos extremos, como tempestades tropicais e ciclones, que aumentam a força das marés e aceleram o processo de erosão costeira. Esses eventos, que antes eram considerados raros em grande parte do litoral brasileiro, podem se tornar mais comuns nos próximos anos. A situação no litoral paulista. O estado de São Paulo possui mais de 600 quilômetros de costa, que inclui algumas das áreas mais urbanizadas do Brasil. A região metropolitana da Baixada Santista, por exemplo, é lar de mais de 1,7 milhão de pessoas, muitas das quais residem em áreas de baixa altitude, extremamente vulneráveis à elevação do nível do mar. Cidades como Santos e Guarujá, além de serem importantes centros turísticos, abrigam uma complexa rede de infraestrutura portuária, rodoviária e ferroviária essencial para a economia nacional. No entanto, a proximidade com o oceano está se tornando uma desvantagem cada vez mais perigosa. Na cidade de Santos, que tem grande parte de seu território abaixo do nível do mar, o avanço das águas já está sendo percebido. Moradores relatam o aumento da frequência de inundações em áreas que antes não eram afetadas, enquanto a erosão das praias tem se intensificado. O Porto de Santos, o maior da América Latina, é um ponto sensível nessa equação. Uma elevação significativa do nível do mar pode prejudicar suas operações, impactando diretamente o comércio e a economia de todo o país, dado que o porto é responsável pela exportação de uma vasta gama de produtos, desde commodities agrícolas até manufaturados. Além das grandes cidades, comunidades menores e vilas de pescadores ao longo do litoral paulista também estão em risco. Em muitos desses locais, a principal fonte de renda é a pesca, que pode ser afetada pela invasão de água salgada em áreas de água doce, alterando os ecossistemas locais. A salinização do solo e das águas subterrâneas pode prejudicar a agricultura e tornar inviável o cultivo de alimentos, forçando populações inteiras a migrar para áreas mais seguras. Os impactos socioeconômicos. O impacto socioeconômico do avanço do mar no litoral paulista é vasto e multifacetado. O turismo, que é um dos pilares da economia local, pode ser drasticamente afetado pela perda de praias, que são o principal atrativo da região. Com a erosão das faixas de areia, o aumento da salinidade da água e a destruição de áreas naturais protegidas, o número de turistas tende a cair, impactando diretamente o setor hoteleiro, restaurantes, comércio local e uma série de empregos indiretos. Além disso, os custos com infraestrutura podem ser exorbitantes. A construção de barreiras físicas para conter o avanço do mar, bem como a adaptação de estradas, pontes, sistemas de drenagem e prédios públicos, demandará um grande investimento por parte dos governos federal, estadual e municipal. O impacto econômico, no entanto, vai muito além da necessidade de adaptação. Em áreas como Santos, onde a economia gira em torno do porto, qualquer interrupção nas operações pode causar um efeito cascata em toda a economia brasileira. O Porto de Santos é responsável por uma parte significativa das exportações nacionais e um desastre ambiental poderia paralisar essas operações, causando prejuízos bilionários. Há ainda a questão das remoções forçadas. Muitas das áreas afetadas pelo avanço do mar são densamente povoadas, e as famílias que residem nessas localidades, especialmente as de baixa renda, podem ser forçadas a deixar suas casas devido ao risco iminente de inundações e deslizamentos de terra. Essa situação gera um dilema social, pois o reassentamento de milhares de pessoas pode criar novas favelas ou bolsões de pobreza em outras regiões, além de gerar tensões com as comunidades já estabelecidas.
A ONU destaca que a desigualdade social é um fator que amplifica os impactos das mudanças climáticas. Comunidades mais pobres, que têm menos acesso a recursos e vivem em áreas mais vulneráveis, são as que mais sofrem com os desastres ambientais. No litoral paulista, onde muitas pessoas vivem em condições precárias e dependem de atividades econômicas informais, o avanço do mar pode agravar a situação de pobreza e desigualdade. Mudanças climáticas. A raiz do problema. As mudanças climáticas são apontadas como o principal fator responsável pela elevação do nível do mar. O aumento das temperaturas médias globais, causado pela queima de combustíveis fósseis e pela emissão descontrolada de gases de efeito estufa, está derretendo as geleiras da Groenlândia e da Antártica em ritmo acelerado. Além disso, a expansão térmica dos oceanos, quando a água aquece e ocupa mais espaço, contribui significativamente para a elevação dos mares. No Brasil, as emissões de gases de efeito estufa são impulsionadas por atividades como desmatamento, queima de combustíveis fósseis para transporte e geração de energia, e a agricultura extensiva. Esses fatores, combinados com a inação global no combate ao aquecimento, estão criando um cenário cada vez mais difícil de reverter. O relatório da ONU ressalta a urgência de se implementar políticas que reduzam as emissões e promovam a adaptação das cidades costeiras. Além disso, os fenômenos climáticos extremos estão se tornando mais frequentes e intensos. Tempestades que antes ocorriam a cada 50 ou 100 anos estão se tornando eventos regulares. Esse aumento na frequência de desastres naturais agrava ainda mais a situação do litoral paulista, que além de lidar com o avanço do mar, precisa enfrentar tempestades mais violentas e imprevisíveis. Embora a situação seja grave, algumas iniciativas estão sendo tomadas no Brasil para mitigar os impactos do avanço do mar e das mudanças climáticas no litoral paulista. Nos últimos anos, prefeituras e governos estaduais têm implementado medidas de contenção de erosão, como a construção de barreiras físicas, o plantio de vegetação nativa nas dunas e a realocação de infraestrutura para áreas mais seguras. Santos, por exemplo, iniciou a construção de um projeto de barreira costeira para proteger áreas vulneráveis a inundações. No entanto, essas ações ainda são consideradas insuficientes pelos especialistas, que destacam a necessidade de uma abordagem mais integrada, com planejamento de longo prazo e a participação de todos os setores da sociedade. Outro ponto crucial é a necessidade de adaptação da infraestrutura. Muitas das construções ao longo do litoral paulista foram feitas sem levar em conta os riscos ambientais associados às mudanças climáticas. Por isso, é necessário que novos empreendimentos sejam planejados com base em estudos de impacto ambiental que considerem a elevação do nível do mar e outros fenômenos climáticos futuros. Soluções para o futuro. A resposta ao avanço do mar e às mudanças climáticas passa por ações em várias frentes. Em nível global, é essencial que os países cumpram os compromissos assumidos no Acordo de Paris. A resposta ao avanço do mar e às mudanças climáticas passa por ações em várias frentes. Em nível global, é essencial que os países cumpram os compromissos assumidos no Acordo de Paris, que visa limitar o aumento da temperatura global a 1,5 graus acima dos níveis pré-industriais. Isso significa reduzir drasticamente as emissões de gases de efeito estufa, o que requer a transição para fontes de energia renováveis, como solar e eólica, e a adoção de políticas que promovam a economia de baixo carbono. Em nível local, é necessário que o Brasil invista em medidas de adaptação. Isso inclui não apenas a construção de barreiras físicas contra o avanço do mar, mas também a criação de sistemas de alerta precoce para tempestades e inundações, o fortalecimento da defesa civil e o desenvolvimento de planos de contingência para áreas de risco. Obrigado por assistir. Deixe um like no vídeo. E se você é novo aqui, inscreva-se no canal. Agradeço pelo seu apoio contínuo e até a próxima atualização. Fiquem ligados. Mistério no Atlântico. Nossas águas estão esfriando? O Oceano Atlântico, gigante, misterioso, berço de vida e de tantos segredos. E agora, um novo enigma intriga cientistas do mundo todo: o resfriamento das águas do Atlântico tropical. É isso mesmo que você ouviu. Enquanto a gente fala em aquecimento global, uma parte vital do nosso planeta parece estar esfriando. Cientistas desconcertados. Um quebra-cabeça climático. A comunidade científica está em alvoroço. O resfriamento do Atlântico tropical é um desafio e tanto. É como se as peças do quebra-cabeça climático não se encaixassem. As medições são claras. A temperatura da água está diminuindo. Precisamos entender o que está acontecendo. Novas correntes marítimas? Fenômenos climáticos desconhecidos? Mudanças na circulação atmosférica? As teorias se multiplicam. O que acontece em uma parte do planeta afeta o todo, como um jogo de dominó. Oceanos em movimento, correntes misteriosas e mudanças climáticas. O oceano é um gigante inquieto, em constante movimento, assim como o rio Amazonas que nunca para. Correntes marinhas, como rios submersos, cruzam o planeta, transportando calor, nutrientes e vida.
A corrente do Golfo, por exemplo, transporta água quente dos trópicos para o Atlântico Norte, influenciando o clima da Europa como um abraço que atravessa o oceano. Uma alteração nessa corrente poderia ter impactos globais, como mexer com a força da natureza. As mudanças climáticas também podem estar relacionadas a esse fenômeno, como um nó em um fio que vai se enroscando cada vez mais. O aumento da temperatura global interfere no ciclo da água, alterando o regime de chuvas, o derretimento de geleiras. É como um samba que está fora do ritmo. Mergulhando no desconhecido. Novas descobertas e pistas surpreendentes. A cada expedição, a cada novo estudo, o Oceano Atlântico revela um pouco mais de seus segredos, como um baú cheio de mistérios. Novas tecnologias como sensores subaquáticos e satélites de observação permitem aos cientistas monitorar o oceano com uma precisão sem precedentes, como se tivessem olhos dentro d'água. As últimas expedições revelaram a existência de correntes subaquáticas ainda desconhecidas que podem estar influenciando a temperatura do Atlântico tropical, como veias ocultas que pulsam no fundo do mar. Dados recentes mostram uma mudança na salinidade da água em algumas regiões do Atlântico tropical, como um tempero a mais nesse caldo misterioso. Mas é assim que a ciência avança, desvendando os mistérios do universo passo a passo, como quem desvenda um enigma. O resfriamento do Atlântico tropical é um sinal de alerta, um recado da Mãe Natureza, um lembrete de que ainda temos muito a aprender sobre os oceanos. As consequências desse fenômeno ainda são incertas, mas uma coisa é certa: precisamos agir para proteger nossos oceanos e garantir a saúde do nosso planeta, como quem cuida da própria casa. Se o resfriamento continuar, poderemos ter impactos na vida marinha, na pesca e até mesmo no clima global, como um efeito dominó em câmera lenta. O futuro dos oceanos depende de nossas ações. Alerta a doutora Mariana Costa, especialista em políticas públicas para o meio ambiente. Precisamos reduzir as emissões de gases de efeito estufa, combater a poluição e criar áreas de proteção marinha, como um ato de amor pelo nosso planeta. Para desvendar o enigma do Atlântico, a ciência é a nossa bússola, nosso mapa da esperança. É preciso investir em pesquisa, em expedições científicas, em novas tecnologias que nos permitam mergulhar fundo nesse mistério e encontrar respostas, como exploradores em busca de um tesouro. Com mais investimentos em pesquisa, poderemos desvendar as causas do resfriamento do Atlântico tropical e prever suas consequências, como um quebra-cabeça que vai se formando. A comunidade científica está mobilizada, unida em prol do nosso planeta. Novas expedições estão sendo planejadas, com o objetivo de coletar mais dados sobre as correntes marinhas, a temperatura da água, a salinidade e a vida marinha no Atlântico tropical, como detetives em busca de pistas. Mas com trabalho árduo, colaboração internacional e o apoio da sociedade, poderemos desvendar esse mistério e proteger o nosso planeta como heróis da nossa própria história. O Oceano Atlântico nos conecta, como um elo invisível. Une culturas, histórias e economias, como um abraço que atravessa continentes. É fonte de alimento, de lazer e de inspiração, um presente da natureza para a humanidade. Mas, acima de tudo, é o pulmão do nosso planeta, responsável por regular o clima e sustentar a vida como a conhecemos, um tesouro que precisa ser protegido. Pequenas atitudes como reduzir o consumo de plástico, economizar água e energia e fazer escolhas conscientes como consumidores podem fazer a diferença, como gotas de esperança em um oceano de desafios. O futuro do oceano está em nossas mãos. Alerta o ativista ambiental João Pedro, como um chamado para a ação. Precisamos agir agora, antes que seja tarde demais. Antes que o último grão de areia escorra da ampulheta. O impacto do resfriamento, consequências para o planeta, um alerta que ecoa por todos os cantos. O resfriamento do Atlântico tropical pode impactar o clima global de maneiras complexas e ainda não totalmente compreendidas. Uma das preocupações é a influência do resfriamento nas chuvas, um fator crucial para a vida. Regiões como o Nordeste brasileiro e o Sahel na África podem enfrentar secas mais intensas e duradouras. O resfriamento pode influenciar a intensidade e a trajetória de furacões. Brasil e o Atlântico. Um laço indissolúvel. Uma história de amor e respeito. Para o Brasil, país com mais de 7.000 quilômetros de costa banhada pelo Oceano Atlântico, a compreensão do fenômeno de resfriamento das águas tropicais é crucial. É como entender o próprio reflexo no espelho. Nossa história, cultura, economia e o dia a dia de milhões de brasileiros estão intrinsecamente ligados ao Atlântico, como um cordão umbilical que nos une. A pesca, importante fonte de alimento e renda para comunidades costeiras, pode ser impactada pelas alterações na temperatura da água, que influenciam a distribuição e a abundância de espécies marinhas, como um peixe fora d'água. O turismo,
Outro setor fundamental da economia brasileira depende da beleza e da saúde do Oceano Atlântico, como um cartão postal que precisa ser preservado. A proteção do Atlântico é uma responsabilidade de todos os brasileiros, um legado para as futuras gerações. Uma nova era de descobertas, a tecnologia a serviço do oceano. A vastidão dos oceanos sempre representou um desafio para a ciência. Com o avanço tecnológico, uma nova era de descobertas se abre diante de nós. Ferramentas como sensores subaquáticos, veículos operados remotamente, inteligência artificial e análise de Big Data estão revolucionando a oceanografia. Conclusão. O Oceano Atlântico nos convida à reflexão, a um mergulho em nossas consciências. O resfriamento do Atlântico tropical nos coloca diante de um paradoxo. Em um planeta que se aquece, uma parte vital do sistema climático parece desafiar a tendência geral, como um gigante que sussurra segredos. Esse enigma nos convida à reflexão, à busca por respostas e à ação, a uma mudança de rumo. Enquanto os cientistas se dedicam a desvendar as causas e consequências desse fenômeno, cabe a cada um de nós reconhecer a importância dos oceanos para a nossa própria sobrevivência, como um ato de gratidão à Mãe Natureza. A preservação dos oceanos é, portanto, uma questão de sobrevivência, um legado para as futuras gerações. O Oceano Atlântico nos convida à ação, que estejamos à altura do desafio, como guardiões do nosso planeta azul. Terça-feira prevê-se um agravamento do estado do tempo. Temos a aproximação de uma depressão que neste momento é o furacão Kirk, que está na região dos Açores, a norte da região dos Açores. Esse furacão vai perder intensidade, vai passar a uma depressão extratropical e aproxima-se da Península Ibérica no dia 9. Portanto, a partir do final da tarde do dia 8, temos então um agravamento do estado do tempo, com precipitação, rajadas de vento forte e também agitação marítima. A norte do arquipélago dos Açores aproxima-se o ciclone tropical Kirk. As ilhas do Corvo e Flores estarão sob aviso vermelho esta terça-feira. Estão previstas rajadas de vento até 115 km por hora. As ondas podem atingir os 17 metros de altura, o equivalente a um prédio de 5 andares. Já foram retirados barcos e contentores do porto e foi reforçada a amarração de ecopontos de rua e objetos mais vulneráveis. Para as restantes ilhas, foram emitidos avisos laranja e amarelo por agitação marítima, vento e precipitação, por vezes forte.